Fala galera, boa tarde, tudo bem? Opa, boa Vocês tarde. me ouvem bem? Tarde, Alho. Tudo bem? Boa Beleza. tarde. Boa Bom, tarde, boa tarde. hoje vamos fazer um Tarde. estudo no mercado real, ok? Hoje a gente vai concluir, eu acredito que vamos concluir aí as aulas, tá? Dos estudos do triângulo, para a gente seguir o barco aí para o próximo passo, certo? Beleza. Eu primeiro, antes de tudo, parabéns pelos estudos que todos enviaram, dentro do padrão aí, ficou legal. Muito bom. E eu quero saber a opinião de cada um de vocês aí, parando agora e olhando para trás. Vamos imaginar esses 15 dias aí que se passaram com esses estudos. Qual foi a relação que vocês fizeram entre o que vocês tinham aprendido, a relação de aprendizado e como vocês tinham uma visão de mercado e como é essa visão hoje? Compartilhem aí comigo, por favor. Bom, eu acho que o triângulo, né, muitas vezes, as figuras no geral, né, eles vão ajudar a gente em momentos que o próprio Renko, né, não der movimento, né? A Uhum. gente pegar oportunidades que muitas vezes não tá tendo. A gente fica esperando o preço andar ali no Renko, ele não sai do lugar, e vai ver, por exemplo, no 2 minutos, é um triângulo agora há pouco, né? Sim, Não rompeu legal ali, né? Vamos dizer, o candle ficou bem ruim, né? muito Acho que é bom. importante, cara. É uma coisa que todo mundo enxerga, o mercado enxerga, né? Uhum. O que a gente tem no time é do time, não do mercado ao todo, né? Assim, geral. Então, eu acho bem legal, cara. Muito bom. Isso aí você acha que vai agregar bastante aí no seu conhecimento, na sua evolução. Vai sim, com certeza. E ele funciona para diversos ativos, né? Sim, sim, esses Regra padrões de cor técnicos ali que funcionam. usa, exato, a regra de cor que a gente usa vai funcionar aqui no dólar, mas Uhum. aí em outras coisas não funciona, né? É isso aí. Então é legal, vai abrir a cabeça. Muito bom. Vamos lá, próximo. Ô Silvio, você quer deixar o cachorrinho falar? Alho, só um segundo, deixa eu prender o cachorro. Não, Só um segundo. relaxa. Vamos lá, Marcião, manda ver. Só um minuto, só um Ô minuto. Alex. Olha, eu vou falar, né? A primeira vez lá que eu falei pra você, cara, na semana passada, eu falei que eu tava olhando um triângulo. Não tava errado, cara. Tava tudo Sei. errado. Uhum. Agora sim eu tô vendo um triângulo, cara. Que agora eu tô vendo as resistências e tal, tô vendo a linha MTA e LTB. Legal. Agora eu consegui enxergar bem mais do que eu tava enxergando antes. É, eu Pra acho mim, que a por aula da enquanto, semana passada ajudou a reforçar esses conceitos, né? exatamente. Já tava tudo errado. Na verdade, depois eu revi aqui, tá tudo errado. Acho que tinha dois certos só. É. E agora eu posso dizer que está 80%, 90% certo. Então, melhorou bastante, melhorou bastante. E foi o que o Guilherme falou, tem dia que não está dando nada no ranking, e ali Uma é um saída. jeito de tirar o dinheiro do mercado, cara. Uhum. Tirar o dinheiro do mercado. Ainda não estou operando, ainda estou estudando bastante ainda, Uhum. mas eu sei que vai dar alguma coisa boa aí. Vai dar bom. Muito bom. Legal. Ó, posso falar, Alho? Claro. Ó, a minha opinião, acho que já externei um pouco, né? Eu acho que para nós, para mim pelo menos, né? Vou falar por mim, não por ninguém. Para mim é a saída pro day trade é a análise técnica. Não Uhum. mudo isso. Tá? Ela é a base pra tudo, né? É, eu acho que a virada de chave vai vir dela Uhum. por conta do que o mercado todo mundo enxerga e não pelo. Então, eu acho que esse ensinamento não tem preço, né, pelo que você está se disponibilizando a oferecer aí para a turma. Então, é muito importante. Né, eu acho que isso É, não você tem só mesmo, é de aprendendo. graça. De graça entre aspas, né? Mas faz parte aí da sua tabela de gratidão, né? De fornecer alguma coisa dentro do que você já fornece no seu treinamento, né? Eu acho que isso é um diferencial. Nós vamos avançar bastante, continua, né? Avançar bastante na parte técnica, Sim. né? O triângulo é muito vencedor, na minha opinião, né? Sabendo operar ele bonitinho, direitinho. A visão dele é complicada inicialmente, mas depois que você vai praticando,
você começa a observar os triângulos não só em dólar índice, mas papéis, tudo, né? Você já começa a olhar ele com mais critério, né? E não só ele, como bandeira, como as demais figuras e candles, isso tem mostrado que os resultados que a gente pode ter vão vir deles, né? Uhum. Que aí pode atrelar aos boxes, a coloração e afim, etc. Né? Mas essa é sensacional, essa parte técnica que a gente está fazendo. Muito bom. E o Alex, quer compartilhar com a gente, Alex? Você que é o caçulinha aí da galera? Sim. Tô curando a triangulite, né? Então, assim, eu acho que tô mais ou menos no mesmo padrão que o Márcio falou. A primeira lista deve ter, acho que teve muita coisa errada. Aí eu não cheguei a olhar igual ele fez, né, Não, direitinho. mas é errando que se Mas aprende, né? tenho certeza que tinha muita coisa errada. Agora, fazendo a comparação com os dois tempos, né, os 2 minutos, perguntando aí, né, pro pessoal até esse último triângulo aí, esse descendente, perguntei se era isso mesmo, todo mundo enxergou mais ou menos a mesma coisa, então parece que a minha visão melhorou bastante, né? Está Uhum. melhorando bastante com o treino, né? O treino aperfeiçoa isso aí pra gente. E, cara, assim, analisar o gráfico de tempo, passar para a segunda fase do jogo, né? Ter uma visão bem amplificada das possibilidades que o mercado tem para oferecer aí para gente. Eu acho que abre outro leque, né, de possibilidades para gente. É bem legal, bem legal. E agora é treinar, né? Treinar para ganhar confiança, né? Porque eu ainda não tenho confiança, por exemplo, eu identifiquei certo o triângulo, mas eu não tenho confiança ainda para entrar. Tem que treinar Uhum. mais um pouco. Legal. É afinal time, né? É questão de tempo. É isso aí. E tá fazendo pullback agora naquele triângulo? Tá fazendo pullback ali. Pra variar um pouquinho, né? Triângulo nem tem pullback, né? Pois é, ele veio, deu 2 de gain, agora ele tá voltando. É isso aí. Bom, galera, maravilha. Essa é a intenção, esse é o nosso objetivo, fazer com que vocês evoluam, cresçam e aprendam e se desenvolvam cada vez mais. Por isso, esses grupos de estudos que a gente vai fazendo de forma recorrente aí de tempos em tempos, para vocês irem cada vez aprimorando um pouco mais e procurando identificar os pontos que vocês acreditam serem interessantes. Igual hoje mais cedo, o Silva até me questionou, mas como que você opera esse tipo? Da onde surgiu essa questão do cruzamento de média, etc e tal? É muito simples, se você procurar cruzamento de média na internet, você vai achar 1 milhão de opções, 1 milhão de jeitos de operar e tal. A questão é você pegar os seus conceitos, aquilo que você acredita, que você vê funcionar todo dia, que você sabe que dá certo, e adaptar. E aí você pega uma opção e adapta ela, e é assim que eu faço. Igual vocês viram hoje, a gente teria tido 6, né? Agora 6 ou 7 cruzamentos de média, mas só um válido na minha opinião, que é o único que teria dado gain. Isso que a gente tem que fazer a todo instante no mercado. Por quê? Não é porque alguém opera alguma coisa de determinada forma e aquilo funciona para aquela pessoa que exatamente vai ser igual para você. Por quê? Você tem sua cabeça, suas crenças, suas atitudes, que é tudo diferente. Então por isso que a gente vai trabalhando nessa linha, e até hoje eu vejo, no mesmo ponto de triângulo, várias pessoas têm uma observação e uma interpretação diferente. Então isso é interessante da gente ter a sala e discutir isso na sala também, para a gente ir compartilhando as nossas opiniões e entender a opinião e a visão da outra pessoa. Porque sempre alguém pode ter alguma coisa a vir a somar e agregar ao nosso conhecimento. Eu aprendo com vocês todo dia, galera. Eu espero que repartir essa reciprocidade e ensinar um pouquinho para vocês aí também. Tá legal? Então, eu acredito que com relação a dúvidas, alguém tem mais alguma dúvida com relação ao triângulo, como fazer a configuração, a entrada, o stop? Algum de vocês? Com relação aos pontos, acho que não, mas assim, eu tenho dúvida com relação a filtros que são Tá. válidos para os E triângulos. Por Nos exemplo, esse aqui que eu estudos, identifiquei tem a VWAP beleza. semanal, né? Não sei se. Vamos observar lá. No estudo que vocês fizeram, olhem a planilha agora. Quantos deram stop e quantos tinham filtro e quantos deram gain e tinham filtro?
Stop é geral quando não tem muito volume, né, cara, no rompimento. Se tiver um rompimento sem volume, é para entrar? Não. Então pronto. Quando tem volume, ele costuma atropelar qualquer coisa, né? Uhum. Por que isso tende a acontecer? Ô, Hélio, Oi? os 10, não sei se foi coincidência ou não, cara. Os 10 triângulos que eu anotei, todos deram gain, cara. Todos, né? E muitos Todos. deles, você viu que muitos tinham filtro pelo caminho, né? Muitos tinham filtro. É. Teve um apenas aqui, Hélio, que deu 1,5 ponto. E Talvez voltou tenha estopado. estopado, Mas mas... mesmo assim, na média, mesmo tendo filtro pelo caminho, ele ainda deu gain. Cara, 9 É. então, vai. De 10, 9 deram gains. O triângulo ele é uma figura muitas vezes simétrica ou geométrica, uma figura geométrica toda vez, né? E às vezes, muitas vezes simétrica, que ele é feito com base nos cálculos dos algoritmos fazem, dos robôs que estão operando no mercado. Então por isso eles têm uma grande chance. E aí quando o robô toma a decisão de entrar ou não na operação, qual é o impacto que ele causa? Movimenta, né? Movimenta, e aonde, se ele toma aquela atitude de ir naquela direção, aonde a gente pode identificar isso? Nos rompimentos, volume. No volume financeiro. Por isso que sempre a gente usa o volume a nosso favor. Lembrando, quem é a nossa melhor amiga? Escada. É isso? Tendência. A tendência é a nossa melhor amiga. Quem que é nosso melhor amigo? Volume. O volume financeiro. É isso aí, galera. Com esses dois amigos juntos, é muito difícil você perder no mercado. Unidos estaremos. Se empolgou, hein? Venceremos. Então vamos lá, Silvão. Você vai fazer a análise dos triângulos aí que a gente teve dia de hoje. Ai, meu pai. Não, seu pai não, você. Vamos começar só a fazer algumas linhas aqui para te ajudar. A gente teve um canal de baixa, né? Pela manhã. E uma coisa que eu quero que vocês reforcem a todo instante é observar. Deixa eu apagar essas outras linhas que eu tenho. Nossa, apareceu tudo de uma vez. Eu não cara. entendi o que aconteceu aí, cara. O que aconteceu aí, cara? Ah, tem coisa que só a minha plataforma faz para você. Nossa, meu. Tem linha lá em cima, linha embaixo. Ele Você faz viu? um clique, aparece o Fibonacci, aparece... Podia ter um Você autodetectar triângulo, né, cara, no próprio. Ó, vamos só Automático. reforçar uma ideia aqui antes de ir pro triângulo. Isso vocês vão ver que acontece não só na questão do triângulo, mas em vários outros aspectos. Ó. O preço veio, trabalhou dentro dessa linha aqui, né? Hoje pela manhã. Aí ele marcou topo, topo, fundo. Linhas de resistência, linha de suporte. Aí ele veio, rompeu. Em que situação ele rompeu? Quando o volume confirmou o rompimento. Perfeito? Uhum. Aí ele veio trabalhando para baixo. A linha que antes servia de suporte, quando o preço está abaixo dela, ela é o que? Resistência. Resistência. Então essa linha virou resistência, que ele tentou testar ela de novo, sem volume. Passa uma resistência? Não. Não. Aí aqui ele passou, o volume aumentou aqui, foi nessa região de briga. E aí depois voltou para baixo. Aqui de novo. Ó. E aqui rompeu ela ao volume. Tá vendo a diferença? É. E aí voltou a trabalhar lá dentro. Mas aí então aqui a gente já tinha uma No linha fundo. aqui em cima, certo? E ele marcou essa região de fundo aqui. Então o que a gente teve aqui? Descendente. Isso aí. Tá com o barco aí, Silvio. Bom, você está considerando que o canal de baixo da LTB é a base do triângulo. Isso eu não tinha feito nenhum pensando nesse aspecto. Sempre usei a LTB superior. Tem alguma relação, Hélio, de você considerar a LTB do canal inferior como a linha descendente, no caso desse triângulo? Vamos entender uma coisa. Eu não tinha Quando a pego gente nenhuma... traça, vamos imaginar as opções de triângulo que a gente tem. Quando a gente tem uma LTA e uma LTB, a gente tem um triângulo simétrico. Sim, Essa linha aqui e essa linha aqui são o quê? são as linhas Suporte de e resistência. suporte e resistência. Legal. Aqui a gente não tinha uma linha de suporte. Ah, tá. Quando ela é perdida, ela virou o quê?
Resistência. Resistência. E essa resistência pode ser usada para delimitar a área do triângulo? Sim. Pode. Pô, eu não tinha, essa não tinha pego nenhum, cara. Mas você podia até traçar uma outra linha ali daquele topo, depois que rompeu, né? Qual Lá topo? do... Não. Ele rompeu de baixo para cima, aqui fez um W ali, né? Aí rompeu a linha que de não baixo. confirmou o W, né? Não, sim, mas aí ele fechou volume. para cima Ah, da ele linha. fez um abriu e novo fechou. topo, é isso que o Gui tá falando, né? Tá. Aí ele tá já falando marcou daqui um para topo aí. cá. Ele Ele abriu e fechou acima. A gente pode fechou mudar a acima. inclinação mais, da reta. acho que seria mais coerente até. Vamos lá. Pode sim, por quê? Porque ele abriu e fechou acima, Fez um novo certo? canal, É isso aí. Vamos lá. Tá certo aí. Isso aí. Tá vendo? A turma tá tendo já uma visão. Boa. Mas Boa. vamos observar o seguinte. O mesmo candle rompeu os dois. Sim. Mas só para... Mas ficou bem explicado, Hélio, como suporte e resistência. Sim. Ficou claro que o canal superior ou inferior de uma LTA-LTB pode ser usada para estabelecer a faixa de canal. Exatamente. Legal? Então aqui ele rompeu com volume crescente, foi embora. Se ele tivesse feito um rompimento sem volume crescente, o que ia acontecer? Cair. Pullback. ele tentou romper para baixo, né, também. Aqui tentou, mas sem... Tinha um fundo anterior, né? Ele tinha um fundo já no 56. Aí ele perdeu 56 e voltou para dentro, né? Isso aí. Porque não deu volume. Maravilha. E agora vamos estudar o de hoje. Vai aí, Silvio. Tá. Então, bom, ele fez bom, já foi falado, né? O triângulo descendente. Fala os pontos aí. Os pontos 3761, né? Ponto 1. Ponto 2 é o topinho ali de baixo. Tá falando daqui de cima? Eu tava olhando o anterior, já falaram, né? Desculpa, eu tava vendo. Tudo bem. Esse é o do Alex. Tá. Triângulo do Alex aí. Isso aí. Essa pirâmide do Egito, praticamente. Esse aí não tinha visto, não, hein? Qual que é o que vocês tinham colocado? Vamos fazer o que vocês colocaram. O ponto 1 é esse que você pegou mesmo. Pelo menos quando o Alex falou, eu vi junto. Esse daí. O ponto 2 vai descendo. Aí. Volta. Mais um. Aí era o ponto 2 da LTA. Da LTB, Beleza. desculpa. Eu tô traçando a linha só ali. Beleza. O fundo aí geral, esse fundo aí, ó. Bem, isso aí. Esse triângulo aí. Mas tá igual. Pronto, terminou aí. Não, foi a mesma eu coisa. tinha trazido pra trás só pra arrastar lá em cima depois. Mas ele partiu a alta daquele fundo ali, ó. É isso aí. Eu quero deixar assim, ó, para traçar reto com o suporte que a gente tem ali no fundo. Então, às vezes não dá, né, Hélio? Porque ele... Não, sim, eu só quero fazer o desenho dele, porque o range vai ser esse espaço aqui, ó. Tá. Isso aí. Aí, show de bola. Vamos analisar ele aqui, então. Vamos até mudar a cor. Bom, esse triângulo aí, ó, teve um rompimento ali às 13h40. 13h40 aí. 13h44. 13h44. Isso. Teve uma escada com volume. No rompimento. No o volume rompimento tá acima foi da o média? Tá acima da média. Que candle é esse aqui? É um hook, mini hook, é um Morobozu pequeno, né? Esse é um hook. Foi o primeiro a romper a média? Foi. Não. Foi ou não foi? Foi. Então, peraí, se foi o primeiro e foi um candle de força, que operação é essa? É o Hulk. É um hook. É que ele tinha 1,5 ponto só esse candle aí. Só que ele era pequeno. Beleza. Eu só não entrei nesse porque eu achei o candle pequeno, cara. Beleza, 1,5 ponto, isso aí.
Vamos estudar aqui a Ele, opção. ele era acima da média dos outros. Não, mas vamos analisar ele pelo triângulo, não pelo Isso, Hulk. pelo triângulo. Vamos analisar pelo triângulo, senão vai confundir as coisas. Uhum. Pelo triângulo, Hélio, para mim, na minha opinião, era uma entrada. Tá? Uhum. Por quê? Por quê? É. Vamos Porque lá. ele teve um rompimento com volume acima da média, tá? Foi acima da média e independente do Hulk, se ele era pequeno, grande, ele rompeu com volume acima da média. Então era ponto de entrada. Com um candle bem interessante, né? Sem deixar pavio, sem... Legal. E aí o alvo final do triângulo seria, considerando aqui o ponto máximo entre cima e o fundo, né? E o Esse de range, baixo. igual a barra azul projetado para frente, igual eu fiz aqui para vocês. Quantos Então aqui pontos nesse ele deu aí? rompimento, o rompimento ocorreu no 59,5, a mínima foi no 56,5, 3 pontos. Tá ótimo. 3 pontos. Pegando ali do O que fechamento, eu tenho 2 observado pontos. é que geralmente ele não vai até o alvo, tá? É. 80% dos rompimentos que eu observei, ele vai 3, 3,5, 4 antes do alvo. Eu não sei se a gente está considerando o alvo correto ou não, mas enfim. O alvo Por é causa isso aqui. É aonde vem de um cateto até o outro. Tá. Ok? E aí você projeta. Sempre Mas aí pegando a pra- máxima do primeiro ponto, né? Isso, Sempre a isso. máxima do Do primeiro ponto 1 até a parte da linha inferior. E se for num simétrico, vamos imaginar que se a gente tivesse um simétrico aqui, seria do determinado ponto de cima até embaixo. Porque ele vai ter marcado um ponto mais baixo, feito o outro lá em cima e depois caído. Então a gente tem que pegar da onde marcou um ponto em cima, linha reta até o ponto de baixo e projeta no rompimento. Lembrando que todo rompimento tem que ser confirmado pelo volume. Perfeito. Por quê? Porque a gente já viu várias vezes. O que acontece quando tem um rompimento, mas não tem volume? Bate e volta, né? Faz Nos pullback. estudos que vocês fizeram, nos triângulos que vocês estudaram, igual você falou, que dos 10 que você estudou, todos deram gain. Todos tinham volume? Não. Nem todos. Mas alguns fizeram um pullbackzinho e deram gain depois. Entendeu? Ok. Então aqui, ó, o pullback é algo que acontece muito, né? Acho que vocês perceberam isso nos estudos. Vocês chegaram a anotar isso? De quantos triângulos vocês estudaram, quantos fizeram pullback? Eu ponho no ponto Observaram. que andou, sabe? Tipo, se o alvo era 6 pontos, ele só andou 2, significa que ele fez pullback. Vocês lembram A mais ou menos? maioria bate em 2, 2,5, 3 e volta. Por isso a importância da primeira parcial no 2, tá? Isso aí acho que alguns já aprenderam aí de uma forma meio triste, né? De querer ser um pouco ganancioso e o mercado Por causa de meio voltar. ponto, Por causa de meio ponto saiu no meio de gain. É isso aí. Então lembrando, sempre após a entrada, primeiro parcial com 2, protege a operação e deixa correr. E o stop tem que sempre ficar atrás da máxima anterior. Do outro lado do triângulo. Se a gente entrou vendido, a gente procura a máxima aqui em cima e o stop tem que ficar um tique acima dela. E assim que fizer a parcial, a gente já protege. Eu acho que a pergunta do Alex foi se tivesse na frente aí dessa barra grande, tivesse uma média, uma VWAP, uma média 200, qualquer outro filtro, né, que tivesse aparecido aí, no se caminho. era uma entrada válida ou não. Isso. Aí eu vou perguntar de novo para vocês. Nos estudos que vocês fizeram, vocês consideraram algum filtro? Cara, quando estopava era volume. Que não tinha volume na entrada, é isso? A maioria era isso mesmo. Dependente de qualquer filtro. Então agora vocês me respondam. Se tiver uma operação assim e a gente tiver um filtro, a gente vai fazer? Vamos. Entrar. Já dá a pulseirinha do triângulo aí pra todo mundo. Pessoal, todo mundo passou na prova, então vamos operar. Beleza, mas não é bem assim. Qual que é o detalhe que a gente tem que prestar atenção se vai ter? Volume. É isso aí. A gente vai ter que ter o volume
o volume rompendo a média, né? De preferência ele fazendo a tendência, a intenção dele, né? Porque uma coisa... Pode falar. Deixa eu te falar uma coisa que também observei, Hélio. Tem hora que ele faz uma pegadinha. Ele rompe para baixo com o volume e não fecha e volta para dentro e rompe para cima, ao contrário. Você já viu umas situações Ele rompe assim, ou ele viola? Eu não sei te precisar se ele rompeu e depois voltou e rompeu para cima. Vamos lá. Mas... Ele rompeu e o próximo abriu e fechou fora ou já veio para dentro? Veio para dentro. Então ele violou só, não rompeu. Tá. Isso aí é uma tentativa de rompimento, onde tipo o Mandurinha só tentou fazer verão, só que o mercado fechou o tempo para ela. É igual aquele anterior no fundo ali, ó. Teve várias tentativas, tiveram várias, só que se você observar o volume, não rolou. O volume não confirmou nenhuma dessas tentativas de rompimento, nenhuma delas. Diferente daqui. Daqui o volume já confirmou a primeira. E antes não rompeu por quê? Porque não tinha. Porque vamos voltar naquele conceito, igual eu mostrei segunda-feira, que a gente tinha um ponto de pivô. O preço testou ele várias vezes, porque toda vez que bateu nele não tinha volume. A primeira vez que bateu e tinha volume, o que aconteceu? Perdeu ele para baixo. Aí depois ele tentou passar para cima de novo. Lembra? Isso é um filtro. O filtro é uma parede. A parede não deixa de existir. Se você está de um lado e passou para o outro, você só mudou de lado, mas ela continua ali. E para você voltar para onde você estava, você vai precisar exercer uma força maior também. E essa força tem que vir do volume. Tá bom? Tá claro isso? Isso é um conceito, galera, que vocês têm que levar com vocês para a vida inteira. Porque isso vai se aplicar em vários pontos do mercado. Ok? Então vamos lá. Com relação ao triângulo aqui, mais alguma dúvida? Não. Não? Ficou claro para todo mundo? Tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida ou comentário com relação a esses estudos que a gente fez de triângulo? Não, eu fiz um checklist aqui, se alguém quiser depois. Não, eu quero que você mande depois ele para todo mundo. Dentro do grupo. Bom, então acho que podemos dar o assunto triângulo por encerrado? Pode. Vou mandar já aí no Skype, aí se alguém quiser corrigir. Que é, Gui? Ó, mandei aí, ó. Um checklist aí. Maravilha. Tá. Muito bom. E agora eu quero conversar um assunto que eu vi que deu polêmica aí, principalmente ontem, que eu acho que é algo que vocês também têm que prestar atenção e atender e entender, que eu acho que a gente pode partir como segunda aula se não houver objeções, segundo tema aí desse grupo de estudos. Além da gente estudar as figuras técnicas, a gente vai estudar também os padrões técnicos que acontecem no mercado. Eu acho interessante a gente agregar isso nessa aula, por isso de a gente refazer uma explicação que eu já fiz aí ontem e hoje, e a gente começar o próximo grupo de estudos nessa linha. Tá tudo bem? Ótimo. Beleza. Da gente identificar os pontos onde tiveram briga, pontos de suporte e resistência e os padrões que o mercado configura nessas regiões. Estão observando que eu estou usando o gráfico limpo, diferente do gráfico que a gente usa normalmente no dia a dia. E eu vou traçar alguns pontos aqui só para a gente entender. Vamos começar. Entenda. Hélio, quantos tipos de suporte e resistência existem no mercado de gráfico candlestick? Padrão? Padrão? Muitos. Eu ouvi falar em sete tipos de suporte e resistência. Nunca peguei para contar, cara, mas eu acho que é mais ou menos um valor bem grande aí. Porque como o mercado, cara, ele parece a Bíblia às vezes. Ele abre muita margem para vários tipos de interpretações diferentes, né? Tanto que existem vários tipos de religião. Assim como no mercado também existem vários tipos de operação. E muitas que dão certo. Porque cada um tem uma visão e fez um estudo baseado naquilo. E aí, se você encontrar, acho que na literatura você vai encontrar muitos deles. Eu gosto de compartilhar com vocês os pontos que eu criei baseado nos estudos que eu fiz. Que eu leio livros diferentes, de pessoas diferentes, eu pego as ideias que me interessam e agrego ao meu operacional. E aí testo.
de forma efetiva, se funciona, aí sim eu mando para frente. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeira questão, identificar as regiões. Normalmente suporte, resistência, igual alguém comentou hoje na sala. Ah, mas ali tá marcando no 55,5, porque não no 55, aí depois o outro perdeu. Dificilmente vai ser um ponto exato o suporte ou a resistência, porque os players não se posicionam todo mundo no mesmo preço. Se fosse assim, só ia dar negócio no final 5 e no final bola, né? Todo mundo procura estar posicionado onde acredita que a sua estratégia vai funcionar. Alguns querem antecipar e outros querem retardar a operação. Então é sempre uma região que a gente considera como suporte ou resistência. Tá ok? Então vamos observar o seguinte. O preço veio aqui, subiu, encontrou um ponto de suporte, de resistência. Caiu, encontrou um ponto de suporte e voltou a subir. O rompimento aqui ocorreu com volume. Então rompeu-se esse ponto. Mais uma vez ele trabalhou lá em cima e voltou a cair. Essa queda também ocorreu com volume. Então aqui ele rompeu esse ponto que antes ele era, primeiramente, foi uma zona de resistência e rompido virou-se um ponto de suporte que foi perdido aqui por esse volume. Entre esses dois pontos, a gente tem essa outra região que também já serviu de suporte, certo? A gente está falando a diferença aqui de 4 pontos. E aqui ele veio entre essas duas regiões e marcou um padrão de candle que mostra o que? Pavio embaixo, corpo pequeno em cima. Assim como um martelo, o que ele mostra pra gente? O que ele quer dizer pra gente? Que houve uma resistência, defesa dos compradores. Exato. Toda vez que o candle tem um pavio para baixo, ele está mostrando pra gente que os compradores estão jogando o preço para cima. O mesmo é válido no sentido contrário. Quando a gente tem um candle com um grande pavio acima dele, mostra os vendedores empurrando o preço para baixo. Bom, então Ué, aqui... perdi a pergunta nessa situação aí, cara, sobre esse martelo. Eu fiquei na dúvida nesse martelo no ao vivo ali, tá? Tá. Por quê? Eu vi que veio do movimento de queda e tal, teve uma barra, um volume, e aí fez esse martelo. Eu pensei, pô, será que isso é um martelo marcando um fundo ou virou um martelo porque realizaram toda essa venda? É isso que a gente vai chegar lá. Se aqui a gente teve uma escada, não teve? É. Olha o movimento que o preço vinha fazendo. Bem pequeno, não foi? Foi. Provavelmente, para ter esses candles depois desse padrão, eu não acompanhei o mercado ontem, tá? Vocês que vão me responder. Houve uma aceleração do movimento, houve? Sim. Esses candles foram rápidos? Foram. Por quê? Porque perdeu-se essa região. Ok? Então, me digam, aqui, depois disso aqui, isso aqui mostrou o quê? Uma crescente do volume de venda, não foi? Foi. Então significa que quando perdeu essa região, entrou muita venda. Se entrou muita venda em determinado ponto que a galera vendeu, eles vão ter que fazer o quê? Comprar. Então, se eles vão comprar, o que eles vão fazer? Vai fazer esse efeito aqui. Vai fazer o efeito comprador no martelo. Vai deixar o pavio embaixo e jogar o preço lá para cima. Beleza? Então, esse é um padrão que veio depois de uma escada que mostrou a intenção do preço em continuar caindo e fez-se um padrão de compra. Esse tipo de operação, lembra que eu falei mais cedo? A gente tem dois tipos de operação: realização e exaustão. Tá errado isso não é uma exaustão. Pera aí, vou colocar R e E. Se isso não é uma exaustão, isso é o quê? Realização. A gente entra em operações que marcam o fundo como realização? Não. Não. Tá, então pensei certo. Tá bom? E aí, logo em seguida, o que o mercado fez? Começou a subir, subir. Provavelmente aqui também foi um movimento de muita força, pelo tamanho da barra e pelas barrinhas anteriores, tá vendo? E o que ele fez aqui, nesse movimento? Uma escada. Em que sentido? Triângulo nostálgico. Aqui ele estava mostrando, a gente já sabe que uma escada, ela nos revela a intenção do mercado.
Então, se a gente tinha uma escada verde, qual que seria a intenção do mercado? Continuar Comprar, comprando. continuar comprando. Então, aí eu pergunto, nesse ponto, esse martelo invertido seria uma realização ou uma exaustão? Realização. Realização. Não. Realização aí também? É, né? É, porque é a mesma coisa, ó. Só que aqui foi para venda e aqui foi para compra. Entendeu? Entendi. E aí o que essa galera que comprou nessa barra absurda chegou aqui e fizeram o quê? Venderam. Realizaram. E aí quando você está comprado, para você realizar o que você tem que fazer? Vender. Vender. E aí se o preço está aqui em cima, você começa a vender, o que você vai fazer o preço? Tem gente que comprou no martelo e foi realizar ali em cima também, né? Sim. Pode ser alvo. Aqui a gente devia Por ter isso uma que linha deu, passando. deu esse puta pavio aí. Eu acho que compraram lá do fundo, cara. Sim, aí Aquele muita martelo. gente realizou. Porque ó, olha aqui, ó. Olha esse padrão aqui, ó. A mesma força que levou essa barra para cima entrou no sentido contrário, ó. Olha que interessante isso. Deixa eu dar até zoom aqui para vocês entenderem. Ô, Leão, você acha que, ó, não sei, meio, sei lá, no achismo aí, né, que eu tô falando. A galera mais experiente comprou no martelo. E aí, quem chegou atrasado comprou nessa barra. Essa barra foi gente entrando atrasada. E muita gente de uma vez. Uhum. E aí, quem tava comprado lá do martelo chegou num ponto que realizou. É, aí a gente não consegue ter essa informação porque a gente não sabe onde cada um entrou e aonde que saiu daquela posição. Mas uma É. coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é a seguinte. Essa linha inferior é o volume financeiro que entrou de compra nessa barra. Estão vendo? Uhum. 1 bilhão, 195 milhões, 502 mil. E essa linha superior é o volume financeiro que entrou nessa barra. Sim. Ah, Então, internet. praticamente o mesmo volume financeiro que comprou aqui, vendeu aqui. É, Porque observem as barras. devolveu, né? Então a galera comprou aqui, vendeu aqui. Muito rápido, inclusive. Exato. Então isso aqui foi uma realização. Isso está claro aqui pra gente, ó. Tá. Mas, Ok? voltando a esse martelinho de fundo aí, que na sua consideração de critério ali não seria uma entrada para nós pelo fato de ser uma... Sabe outra Pelo coisa fato, que não me agrada aqui? ele está acima da mínima. Martelo geralmente tem que ficar com a máxima abaixo da mínima do cano anterior. E a barra Né? de... Ó, olha o volume de venda que entrou. E Ficou aqui era uma vermelha a operação de barra. compra. Lembrando, isso aqui do gráfico não existe. A gente só vê isso aqui. Sim. E pelo que isso aqui me passa de informação, não é interessante essa entrada. Tá. Ok. Tá bom? Lembrando que isso é a minha opinião do jeito que eu faço essa análise. Ok. Vamos continuar aqui. E aí, vamos analisar um outro critério. Observem aqui, a gente teve uma barra de força. E aí logo em seguida, depois dela, as barras foram menores. Menores. Começaram a cair. E candles que mostram o quê? O que esses candles mostram pra gente? Indefinição. Indefinição, briga. E aí em determinado ponto ele vem e faz isso aqui, ó. Candle de venda com o volume passando a média. Agora eu pergunto, aqui é uma realização ou uma exaustão? Realização. Tá perdendo força, não ganhando. É exaustão, né? A gente tem uma exaustão desse movimento de alta. Porque ele começou a perder força e a dar candles de indefinição. E observe que os corpos vão diminuindo. Isso mostra o quê? Que ele está cansando. E aí ele foi e teve uma correção aqui. Ok? Daí Quanto continuando. foi isso aí? Deu 2 pontos, sabe? Deixa eu ver. 3. 3 pontos. Até aqui a mínima antes dele voltar lá no preço de entrada. 3 pontos. Tá?
Agora vamos analisar de novo aqui, ó. E aí ele veio, segurou aqui e voltou a subir. Nessa subida, olha o que ele fez aqui, ó. Mesma região de topo, não é? É. Só que observa o que entrou. Pro volume. Volume em que sentido? Pra compra, Para compra. E aqui seria uma operação do quê? venda. Venda. Vai fazer? Pode responder, galera. Errando se aprende. Não pode. né? Não, Não. Até não porque vai. ficou meio lateral aí também, não. Sim. Lembrando que a gente não tem o outro lado do gráfico, tá? A gente não sabe, ó. Se a gente chegar ali, a gente teria o quê? Um topo duplo. E poderia aqui, o que seria interessante se fazer aqui? Aguardar ele confirmar, romper o M aqui, ó. É, Entendeu? entrada Mas ele pelo teria M, não pelo... Isso. Só que aí, ó, ele não confirmou a entrada, tá vendo? Não. Não deu entrada. Por quê? Porque não entrou volume. Para derrubar aquele preço, teria que ter entrado volume. Olha o outro martelinho ali em cima. Ô Hélio, Oi. então, só para estar aí, ó, conhecimento. Então, o que define se é compra ou venda é o sentido do martelo. Se ele é invertido, é venda. Se ele é um martelo normal, é compra. É compra, só que a gente tem que analisar o contexto anterior a ele. Independente se o candle é um candle de compra ou venda. O candle do martelo, por exemplo. Independente. Se for Tá. Mas vamos entender uma coisa. Se ele for um candle de compra em topo, tem que ter pouco volume. Entendeu? Sim. Igual aquele Sim. que a gente olhou ali antes. Ele era um candle de topo, só que ele tinha volume. Esse aqui, ó. Tá vendo? Uhum. É um martelo invertido em topo, só que olha o volume de compra. Como que você vai vender? Se tivesse colocado a ordem de venda, tinha pego e teria estopado. Uhum. Certo. Tá? Entendi. Tá. O ideal é que se ele for na tendência a favor do movimento. Isso aqui tá triste, hein? Nossa, primeiro, a gente tá numa consolidação, né? Tá uma Cara, pega outro mês consolidação. que vai achar muita coisa, hein? Mas esse é só um dos padrões que eu quero pedir pra vocês estudarem. Tem meio ponto os candle de julho à tarde. Aí, triste. Tem meio ponto. A gente teve um aqui hoje, ó. O preço veio caindo, segurou aqui, volume perdendo, ó. E aí rompeu, subiu para buscar um outro ponto. Aqui não tem ponto de suporte, resistência, não tem nada. Não sei, precisa colocar depois os filtros para observar. Mas esse é só um dos padrões. Eu quero achar o outro padrão, que eu vou explicar agora, que vocês vão estudar dois padrões juntos. Aqui, ó. Anteninha aí? Isso aqui é um candle de força? Ó. É. É sim. Rompeu a média? Rompeu. O que é isso aqui? Gift. Gift. Então a gente vai ver sempre depois de um candle de força. Quais são os candles de força que a gente observa? São os padrões que a gente usa em qual setup? Hook. Isso, então vocês vão observar os mesmos 3 padrões de candle que a gente usa no hook, tá bom? Ele tem que romper a média. Não precisa ser hook, porque nesse caso já é o segundo. Mas tem que ser um candle de força com volume. E tem que ter esse padrão depois dele. Certo? Desculpa, Hélio, ele pode ser o segundo após a média? Pode. Pode. A gente não vai entrar nele. Ele só é a referência para o próximo. Tá. Entendi. Tem que ter entrado volume. Ele tem que ter volume. Tá bom? E aí a gente vai observar esse tipo de padrão depois dele, que é o Gift. E aí a gente vai olhar o seguinte. Ele tem que estar na parte superior do candle. Se ele perder a mínima, é um gift do quê? De venda. Reversão. De reversão. Isso aí. Se ele romper a máxima, é um gift do quê? Continuação. Continuidade. É isso aí. Então,
Para a próxima semana, Hum. eu quero... Quantos? 180 figuras de gift. Então, ó, seguindo o conselho do Silvio, você é mais legal, que ele não precisa ser 180. Pode ser 90 gifts. É o Silvio que falou, depois vocês brigam com ele. Ô, Silvio. E 90 Não, martelos. vai. Seja justo, vai. Tô brincando. Tá bom, vou tirar um 0. Pronto. Isso. Eu acho que 20 estaria bom. 20 de cada um, né? É fácil de achar esses, né? Bem mais fácil. Não, achar é fácil, eu quero ver as anotações. Isso é mais difícil. Tá bom, cara. Quer mandar 20, pode mandar, Silvio. Tá, então vamos fazer. Tudo bem, 20? Cara, quanto mais a gente treinar, melhor. É melhor, quanto mais melhor. Então, Quanto mais treinar, é melhor, cara. Que o exercício aqui não é de cobrança, não, cara. É pra nós mesmo. É evolução. Não, então, você quer anotar 20, você anota. Ninguém tá reclamando. Então vamos lá. Não, a gente vai institular um número mínimo pra valer pelo menos igual aí pra todo mundo. 15, então. Eu Pronto. quero 10 gifts Ah, e 10 martelos. ótimo. Beleza. Perfeito? Não é só isso. Nesse padrão que eu vou mostrar agora. Gift. Põe o no grupo aí, ó. Calma. O que é o padrão Vou gravar, correto. depois eu mando. Ah, beleza. Ou alguém anota tudo e depois escreve aí. Acho que a Andressa tinha médico e daí ela acompanha depois. Mas vamos lá. Antes, tem que ter um candle de força. Dentro daqueles 3 que a gente estudou do Hulk. Tem que romper a média. E o gift tem que estar na parte superior do candle. E aí vocês vão estudar e anotar o seguinte. Esse exemplo. Candle, gift... Peraí. Tem que romper a média. De reversão. Aí vocês vão pegar o preço de entrada. Gift de reversão. 3747. Venda 3747. Gain 3745. Não é um tique após o pavio, é? Não, você vai esperar ele romper e vai vender na mínima. Esse tem 1,5 ponto só. Pô, minha internet tá ruim, cara. Bom, aqui tá no 4,9. Esse aqui ele tem 1,5 ponto. Então a gente vai projetar o tamanho dele. 3747 menos 1,5 ponto. 37,55. Nossa senhora. 46, 3747 menos 1,5 ponto. É 4,5. 4,5,5. E o stop 3749. E aí se a operação deu gain de venda, nesse caso. Se for loss de venda, gain de compra ou gain de venda. Ou loss de compra. Desculpa. Well, então só para me esclarecer, a entrada seria Você espera romper e vende na mínima. Espera confirmar o rompimento e vende na mínima. Tá bom? Só para reversão ou também para... Não, os dois. Você vai estudar os dois. Só que aí você vai identificar se ele é um de reversão ou é um de continuidade. Então vamos lá. As informações que vocês vão ter que pôr para mim do gift. Se ele é reversão ou se ele é continuidade. Tá. Preço de entrada, preço de gain e preço de stop. E o resultado da operação. Se foi gain de venda, gain de compra, loja de venda ou loja de compra. Tá bom? E se já printarem a tela, vai ter o ativo, data e hora. E não precisa pôr. Se vocês cortarem essa parte, aí vocês vão ter que pôr ativo, data e hora também. Beleza? Ô, Leão. Oi. Minha internet cortou aqui, cara. Tem que colocar, então, a reversão ou continuidade. Isso. Preço de entrada, preço de gain e preço de stop. E o resultado da operação. Gain de venda, gain de compra, loja de venda ou loja de compra. Tá, beleza. Beleza? Isso é pro gift. Qual que é o alvo do gift, cara? O projeto É o tamanho dele. O alvo é o tamanho do gift. Isso. Tá. Tá bom? Isso pro gift. Agora vamos fazer E onde fica o stop? Na outra ponta. Um tique acima. Igual esse aqui eu mostrei, ó. Seria uma venda no 4,37,
o stop vai ficar lá no 49 e o alvo no 45,5 aqui, ok? Tá. Beleza. Lembrando, você espera ele dar o rompimento e depois você entra, tá bom? Igual eu Beleza. faço com o cruzamento da média lá. Vamos estudar agora esse caso do martelinho aqui em cima. Martelo. Mesma coisa. Aí foi um gift Entendeu? que deu stop ou não? Isso não é candle de força, né? Aqui é sim. Ah, tá. Esse seria um gift que estaria dado um stop, sim. Porque Tá. ele teria pego no segundo, ó, a entrada. Ele não tá bem, não gosto desse padrão porque o pavio em cima é bem maior que o pavio de baixo, tá? O ideal é que ele Ah, seja assim. E o Proporcional, critério né? para entrada, vocês vão manter o mesmo critério. Se tivesse dado gift aqui, ou pega a entrada no primeiro ou no segundo depois. Se não Ou no pegou no segundo. primeiro ou no segundo, o que vocês vão Sai fazer? fora. Sai fora. Cancela. Cai É isso aí. Beleza? Então vamos lá. Aqui é a mesma coisa. A gente teve um padrãozinho aqui. Observe se a agressão no sentido contrário à operação está decrescente. Ok? É interessante vocês observarem, mas também anotarem os de realização e os de exaustão, tá? Aí do martelo vocês vão observar se ele vai ser realização ou exaustão. Vocês entenderam o conceito, né? De realização quando a galera veio comprando e realizou. Exaustão quando o preço já foi perdendo força e reverteu. Certo? Preço de entrada também. Preço de gain e preço de stop. Lembrando que a gente vai projetar dois. A partir do preço da entrada e o stop um tique acima. E o resultado da operação. Lembrando que os preços são todos os valores, tá? Se for um gain de venda, um gain de compra, um loss de venda ou um loss de compra. Ficou claro? então, ponto de entrada, gain, stop e resultado. Isso Ô, aí. Hélio, Oi. o martelo, Isso a gente... tudo vocês vão anotar na imagem, tá? Na imagem, no Tá. print que vocês derem. Aí vocês vão fazer uma bolinha assim, ver aqui, ó, esse Uhum. aqui pegou a entrada, entenderam? Uhum. Esse tipo de estudo que eu quero que vocês façam. Ah, achei um na tela. Usa as ferramentas do Profit mesmo, faz o desenho, escreve, ou printa e depois escreve e anota tudo. O alvo é o tamanho do martelo. Uhum. Ou a O parcial stop... de 2 pontos. Sim. E o martelo a gente pendura a ordem, não espera confirmar, né? Espera sim. Tem que romper também, no primeiro ou no segundo e depois dele. Você vai entrar no preço do fechamento. Ah, não pendura um tique abaixo, então? Não, eu quero que vocês façam entrando no preço do fechamento. Porque nesse caso você ficaria para trás, né? Esse Nesse martelo caso, aí. sim. Que eu quero que vocês comecem a treinar esse tipo de operação quando vocês começarem a operar o Wolverine. Tá. Beleza? Uhum. É igual o Sr. Miyagi. Vai pintar a cerca antes de você aprender o karatê. Ô, Hélio, Oi. o martelo acho que tem mais uma consideração que seria em relação a identificar ele como o tamanho da sombra, né? Em relação ao corpo. E também... Não, eu quero que primeiro todo mundo me mande tudo. Tá, Igual foi a primeira semana do triângulo. tá. E aí depois a gente vai identificar os que eram e os que não eram. Por isso que eu não Tá. entrei nesse critério ainda. Ah, entendi. Tá bom? Tá, e mais uma coisa que talvez seja importante. Em que região o martelo se encontra? Se ele é um topo de canal, se ele é abaixo de uma média de 200... Isso é na próxima semana, Silvão. Tá bom, beleza. Não, só para... Não, você tá Ô, perfeita Hélio. a sua colocação. Mas vamos na próxima semana para todo mundo estar no mesmo nível. Tá. O Hélio, o gift, o martelo eu entendi. E o gift, para compra ou para venda, é a cor do box? Do gift? Não, a cor dele não tem nada a ver. Não? Não. A cor, o gift, você só vai observar se vai romper a máxima ou a mínima. Vou voltar lá. O que é um gift? Um gift é um candle onde ele tem um corpo, um pavio para cima e um pavio para baixo do mesmo tamanho. Certo. Corpo Tá. pequeno, fazer para cima e Isso. para baixo. Beleza. E ele tem que vir depois de uma barra de força. Tá vendo? Isso aqui é uma barra de força, não é? Certo.
O volume passou a média. Independente da cor dele, você vai observar o movimento do preço após ele. Se o preço tá. vai perder a mínima, é para vender. Vai Pra ganhar a vender, máxima, é para é pra comprar. Perfeito, tá. Entendi. Tá bom? Tá bom, entendi. Mais alguma dúvida, galera? O detalhe, o gift, ele tem que sempre estar ao lado do candle de força, assim, Sim, sempre. Ele tem que ser o candle seguinte ao candle de força. assim, mas ele tem que estar na projeção do corpo do candle de força, Não, ele pode estar para cima aqui. pode estar para cima. Pode. Ou para baixo, ou para baixo. É, Tá. ou igual esse, ou daqui para cima. Tá, ou para baixo aí, beleza, tá bom. Se for ele pode estar aqui. Se o preço está caindo, o movimento do preço está vindo de cima para baixo, ele vai estar para baixo. Certo. Porque o candle vai ter fechado aqui. Daí o outro vai abrir aqui, né? Aí você Esse vai procurar candle, aqui. esse candle, não esse anterior, mas aquele lá do topo, Hélio. Aquele lá, com pavio. Não, mais para cima, para cima. Isso, não, esse, o depois. Esse? Mais um. Esse. É. Se ele viesse precedido de um candle de força, você gift. poderia considerar ele um gift? Sim, se aqui tivesse um candle de força, sim. É porque ele tem duas sombras proporcionais, mas bem grandes. Beleza, né? não tem problema. Qual que é a ideia do gift? É mostrar o equilíbrio do movimento. Ah, tá. Que ele vai mostrar a briga. Então se a gente teve um candle de força para cima, ele vai dizer se o cara tá descansando, tomando aquele fôlego para continuar, ou se o cara só tinha essa energia para chegar aqui, até aqui e vai voltar. E o que vai dizer e esse isso é pra grande, gente? né? Porque quanto maior o pavio, né, maior a pontuação também. Sim. Ou stop. Vamos falar. Esse tem 2,5. 2,5. É. Stop de 3. Tranquilo. Tá bom? E aí o que vai dizer pra gente? Se ele só tomou um ar e vai continuar subindo, ou se ele morreu e daqui vai cair, é o candle seguinte. Ele ou o próximo depois dele. Tá bom? Esses estudos beleza. podem ser feitos tanto no 2 quanto no 5. Estamos combinados? Beleza. Maravilha, cara. Então Combinado. fechou, galera. Fase quarta. 2 agora, então, mesmo esquema, quarta-feira da semana que vem, até as 12 horas, me mandem no privado. E aí às 2 a gente tem o nosso encontro aqui para os estudos. Valeu, galera. Muito obrigado a presença de todos. Um grande abraço e um ótimo fim de tarde aí para vocês. Valeu. Valeu. Valeu, até mais.